Bem, outra opção interessante de tarefa são os fóruns, né? Esses fóruns podem ser fóruns de dúvidas, fóruns de discussão. Então, a opção de fóruns nós conseguimos incluir a partir daqui, né? Sempre adicionando ali atividade ou recurso, né? E clicamos em fórum. Como existem vários tipos de fóruns, eu vou fazer como eu fiz com as tarefas, vou criar vários tipos aqui, depois nós vamos alterando, tá? Nós temos o fórum, por exemplo, de discussão simples, apenas um novo tópico, perguntas e respostas, temos o fórum geral, então vou colocar fórum, teste, perguntas e respostas, tá certo? E aí, na sequência, a gente vai alterando aí as opções, tá certo? Aqui vejam, vocês podem colocar uma descrição também do fórum, que pode estar ou não na página inicial do curso, fica a critério de vocês, né? Aqui você pode escrever o que é que você quer que o aluno faça, você pode usar aquelas ferramentas que nós disponibilizamos para vocês no sentido do roteirinho, do que deve constar na descrição do fórum, né? Aqui, PR, Fórum Perguntas e Respostas, né? O que é esse Fórum Perguntas e Respostas? Quando você clicar aqui no ponto de interrogação, ele vai te dizer o que é o Perguntas e Respostas. Um estudante ele pode ler as mensagens dos outros estudantes no fórum somente depois que ele publicar uma mensagem, ou seja, o professor pode fazer uma pergunta, mas não autorizar o aluno a visualizar as respostas antes que ele poste a sua própria resposta. Então, isso é um Fórum Perguntas e Respostas, tá? Vamos lá. Aqui você pode definir se você quer permitir anexos ou não dentro do fórum, né? Se o aluno pode enviar um arquivo ou não. E aqui o quantitativo de arquivos, né? Eu em fóruns normalmente eu deixo sem anexos, né? Porque a ideia é discutir, né? E não encaminhar documentos assim em PDF ou em doc, tá certo? Mas aqui você pode escolher, se você quiser, você pode colocar, tá? Aqui, ó, não permitido enviar arquivos, né? Coloquei. Assinatura e monitoramento. Aqui você pode forçar o aluno a assinar esse fórum, pode deixar a assinatura automática quando ele responder, ou a assinatura ser opcional no sentido dele marcar lá para receber as mensagens, tá? Aqui nós vamos deixar opcional, né? E aqui o monitorar a leitura significa que o aluno pode marcar se ele quer ver novas mensagens ou não. Eu já postei no fórum de dúvidas gerais informações acerca disso, de como habilitar a opção para você verificar as mensagens novas que forem chegando na plataforma, tá certo? Aqui, se você quer bloquear, por exemplo, no caso, quer manter alguma duração de bloqueio, ou seja, você quer bloquear o fórum por 2, 3 dias depois de desbloquear, você tem a opção de fazer isso por aqui, tá? Nota. Como nós não temos nenhuma categoria cadastrada no livro de notas, vai ficar assim, não categorizado por enquanto. Depois a gente vai ajustar pelo livro de notas. As avaliações, aqui tem como você avaliar pela média, pela contagem das avaliações, né? Ou seja, pelo número de avaliações que foram feitas, pela avaliação máxima, avaliação mínima ou pela soma das avaliações. Né? A soma das avaliações é, por exemplo, uma pessoa dá uma nota 2, a outra dá mais 2, aí fica 4, por exemplo. Mas o que a gente usa normalmente é a média das avaliações e a avaliação máxima, ou seja, a maior nota que for atribuída pelo fórum. Né? A escala, eu vou colocar a média das avaliações, né? A escala, vamos colocar que vale 10 pontos, tá? Aqui. E aqui você pode especificar, por exemplo, se os fóruns vão poder ser avaliados apenas aqueles que estiverem entre um determinado período de tempo, né, no intervalo aqui, ou então você pode manter desabilitado que todas as postagens vão ser avaliadas, tá certo? Outra questão o fórum vai ficar visível ou vai ficar oculto para os alunos? Se você estiver em processo de construção da sala, indico manter oculto, né? Caso contrário, você pode deixar visível. Né? Aqui, se vocês tiverem feito aquela seleção de grupos e tiver cadastrado diferentes grupos, como eu mencionei, um para Itacoatiara, para Manacapuru, Presidente Figueiredo, vocês podem colocar aqui grupos separados, aí os alunos só vão ter acesso às mensagens daquele grupo no qual ele faz parte, tá certo? Aqui tem as restrições de acesso. Aqui é interessante a gente olhar para essa parte da conclusão das atividades do curso, porque aqui você pode
colocar que não é para indicar a conclusão da atividade, ou que ele pode marcar manualmente a atividade como concluída, ou mostrar a atividade como concluída quando algumas condições forem satisfeitas, como nós vimos em outros casos, né? O que é que ele precisa fazer para que a atividade seja marcada como concluída, né? Aqui você pode dizer que ele pode receber uma nota, ou se você quiser também que ele faça alguma quantidade específica de postagens, né? No caso, se ele abrir e responder o tópico uma vez, ele já marcado a atividade como concluída. Se ele criar uma discussão uma vez, também já está como concluído. Então, você tem também, se ele enviar alguma réplica, por exemplo, você pode estabelecer que ele crie uma discussão uma vez e depois replique, no caso, faça a réplica, né, da postagem de um outro colega, por exemplo, pode ser um critério para colocar a atividade como concluída. Então fica a critério do professor estabelecer essas questões. Eu vou colocar assim que ele deve receber uma nota para concluir a atividade quando o fórum for avaliativo. Se não for avaliativo, aí não tem porquê, né? Conclusão esperada. Aqui você pode habilitar uma data para a conclusão do fórum, ou seja, a partir dessa data aqui não vai mais ser permitida a publicação de novas mensagens, tá certo? O restante permanece, vamos salvar e voltar ao curso, né? Aí pronto, criamos aqui um fórum teste de perguntas e respostas. Agora o que eu vou fazer? Vou duplicar isso, e aí vou duplicar novamente, né? Aqui nós vamos colocar um fórum geral, que eu vou mostrar para vocês a diferença. Fórum geral. Aqui nós vamos colocar um fórum de discussão simples, tá certo? E já temos o de perguntas e respostas, e agora eu vou colocar também mais um aqui de adicionar, que no caso ele vai só poder criar um novo tópico, né? Criar só um novo tópico. Então agora vamos editar aqui esses fóruns, né, que a gente duplicou aqui, vamos editar configurações, e aqui onde está perguntas e respostas, nós vamos colocar fórum geral. O que é um fórum geral? O aluno pode criar quantos tópicos e responder de forma liberada, tá certo? Da forma com que ele quiser. Então eu vou salvar aqui, voltar ao curso, esse aqui, né, fórum geral. Aí vamos editar um de discussão simples aqui, para colocar ele. O que é a discussão simples? Ele é tipo um formato estilo blog, onde é uma discussão apenas que é feita e todas as respostas estão uma embaixo da outra, alinhadas. Tá certo? Pronto, fórum de discussão simples e, por fim, a criação de um só tópico. O que é esse fórum? Esse fórum significa que o aluno só vai poder criar apenas um novo tópico, não vai poder criar mais tópicos além de um dentro do fórum. Tá certo? Pronto. Criamos os 4 tipos de fóruns aqui. Agora nós vamos lá para a visualização do aluno para ver como que esse fórum aparece, tá? Antes de nós mostrarmos para você a tela do aluno, é interessante que no fórum de perguntas e respostas você crie um tópico de discussão, né? Uma questão. Vou colocar assim, questão. E aí, vamos colocar aqui... né? Por exemplo, alguma coisa para se discutir. Aqui, a partir do momento que você criar isso aqui, que você criar essa questão, você quer assinar esse fórum ou não? Aí tem a opção de você assinar para você receber as mensagens novas, né? Destacado, se for o professor, é interessante que fique destacado, porque o aluno vai saber que esse é o tópico principal, e enviar notificações de postagem sem aguardar o intervalo de edição, ou seja, vai mandar para o fórum sem esperar os 30 minutos, que normalmente é o prazo para a resposta ficar disponível para todo mundo. Então, se você quiser que já seja publicado, você pode clicar aqui e enviar o fórum, tá? Eu criei, portanto, dentro do fórum de perguntas e respostas, essa questão. Eu vou criar a mesma questão dentro dos outros fóruns para vocês verem como isso vai ficar também estruturado, né? No fórum perguntas e respostas a gente já criou. Aqui vou criar um tópico de discussão, né? Questão, né? Vamos lá. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão?
né? Não observem essas coisas que eu estou colocando, é realmente só para mostrar para vocês como funciona, tá? O tutorial. Depois vamos colocar também aqui no fórum de discussão simples, né? Ó, vejam que aqui ele já abre só para responder já direto, né? Ó, por exemplo, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Pronto, e enviar. Pronto, ele já vai sair como uma resposta aqui dentro do fórum de discussão simples, vejam, né? Aí, está faltando algum? Está faltando o criar um só novo tópico, né? Por exemplo, eu vou criar um tópico aqui, né, da questão. Pronto. E aí agora nós vamos verificar como que isso está aparecendo para o aluno. Bem, antes de nós mudarmos o papel para o papel de aluno, vamos verificar aqui que nós temos uma opção interessante de visualizar a tela estando como alunos, sendo o nosso usuário normal de professor. Aqui nós podemos mudar então, ó, aqui no item administração, fica aqui na parte inferior direita, para a função de estudante. Aí o que eu vou fazer? Vou postar aqui como se eu estivesse respondendo essa questão, né? Vou colocar aqui que a cor do cavalo branco de Napoleão é branco, certo? E vou enviar essa mensagem. Vamos dar uma olhada agora como que isso aqui está aparecendo para o aluno lá? Bem, agora nós estamos aqui no perfil do aluno e quando nós clicarmos aqui em questão, ele vai aparecer para a gente uma mensagem, ó, que esse post não pode ser visualizado por você porque você não fez nenhuma postagem ainda, certo? Sendo assim, você tem que fazer uma postagem, que é responder essa postagem que está aqui enquanto aluno, né? E dizer, sei lá, preto. Só que tem uma questão. Quando você enviar, ainda não vai aparecer. Ele só vai aparecer para você depois do tempo de edição ter finalizado, que nesse caso são os 30 minutos. Quando concluir os 30 minutos, vai aparecer para você aqui a resposta do colega. Bem, nós estamos agora no fórum geral, tá certo? No fórum teste geral. Aqui você pode adicionar quantos tópicos forem, né? Pode criar um novo tópico, portanto... colocamos aqui um tópico qualquer e assim vai. Podemos acrescentar quantos tópicos nós quisermos, né? Vamos colocar aqui tópico 1, teste também. E, portanto, o fórum é livre aqui a nível das perguntas, das respostas e da interação. Bem, no fórum de discussão simples, nós já teremos aqui as respostas alinhadas, uma embaixo da outra, né? Aí, se eu quiser responder aqui, quiser responder preto, por exemplo, enquanto aluno, já vai aparecer as respostas alinhadas aqui, né? Ó, um tópico principal e o restante como respostas, tá certo? Então, basicamente é assim que funciona o fórum de discussão simples. Já o fórum de criar um novo tópico apenas vai permitir que você só crie um. Vamos testar aqui, ó. Eu vou acrescentar um novo tópico, assunto teste 1. E vamos colocar teste aqui, né? Pronto. Aí, quando nós enviarmos essa mensagem para o fórum, vejam que já não aparece mais a opção para eu submeter um novo tópico. Então, ele só permite só permite, nesse caso, um único tópico por fórum, certo? Bem, agora eu vou retomar o meu papel normal para que eu possa avaliar os fóruns, né? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos usar o fórum de perguntas e respostas para a gente avaliar. Quando a gente clicar aqui, ó, na questão, ele vai aparecer para a gente a possibilidade de avaliar a nota do aluno nesse fórum, né? Colocando aqui de 0 a 10 a nota que eu quiser. Imaginem só, se vocês tiverem várias publicações e tiverem que avaliar, ele vai considerar, nesse caso aqui, a média das avaliações. Então, se nós tivermos dois professores avaliando, um avaliar com 10 e outro avaliar com 8,
dividindo os dois vai dar uma média 9 para o aluno, certo? Então aqui está considerando a média das avaliações dos professores, tá certo? Isso vale para os outros fóruns aqui também, né? Nós temos aqui os outros fóruns que estão aqui, né? Ó, por exemplo, fóruns de discussão simples, né? Aqui tem como avaliar também o aluno. Vamos avaliar também agora a criação de um novo tópico, né? Vamos lá, avaliar essa postagem aqui do aluno, né? Só nós avaliarmos aqui, sei lá, com 8, né? E está avaliado, portanto, aqui o fórum. Interessante a gente lembrar também que esses fóruns aqui, eles precisam ter uma rubrica de avaliação ou um guia de como vai ser a correção desse fórum, tá certo? Para fazer isso, vocês vão fazer aqui, colocar os fóruns normais, e aí você vai adicionar uma atividade aqui que a gente chama de arquivo, né? Vou adicionar qualquer arquivo que seja aqui, vou colocar assim, rubrica de avaliação, fórum, né? E aí você pode, né, colocar qualquer coisa aqui. Aqui a exibição eu coloco normalmente uma janela, né, para que seja de forma à parte do que está aqui, né, porque senão ele vai abrir na mesma janela, né? E aí as configurações comuns eu deixo mostrar ou ocultar. Normalmente quando é um arquivo assim de correção a gente deixa ocultar porque é para ficar disponível só para o tutor que vai fazer a correção, certo? Aí a gente vai aqui, ó, nessa opção, escolhe o arquivo, digamos que essa rubrica seja um arquivo aqui que a gente tem em PDF, que nós geramos, né? Aqui, e vamos abrir e enviar esse arquivo. Pronto. E aí nós salvamos e voltamos ao curso. Então o que acontece? Esse item, quando nós simularmos, por exemplo, vamos mudar nosso papel aqui para estudante, o estudante vai ver os fóruns, certo? Mas não verá a rubrica de avaliação, porque quem vai verificar a rubrica de avaliação é o tutor. Então vamos voltar ao nosso papel normal e aí, portanto, vai aparecer aqui para a gente a rubrica de avaliação, tá certo? Então lembrem sempre que quando o tutor for fazer uma correção desse fórum ou alguma outra pessoa que não seja você mesmo, você tem que também colocar aqui essas informações de como vai ser a correção, quais são os critérios, como vai ser atribuída a pontuação, né? Quais são os comentários que devem ser feitos no próprio fórum, no sentido de dinamizar a discussão para o tutor, né, ou para a pessoa que está corrigindo, tá certo?